Aleluia. A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos orar, queridos. Amado Deus, soberano e eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer pelo ar que respiramos, Senhor, pela água que sacia a nossa sede, pelo pão, Senhor, que alimenta a nossa fome. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, e nesta noite nós queremos consagrar a vida dos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que possa, Senhor, se duplicar na vida de cada um tudo aquilo que tem semeado ao reino do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado amigo, o nosso Salvador, nós te pedimos nesta noite e te agradecemos para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. Querido, eu vou deixar já os avisos para nós ficar bem à vontade também na hora da palavra. Eu vou trazer mais um alerta para a igreja, tá? A hora da palavra é como se fosse a sobremesa. E após a palavra vem a bênção apostólica. Por que essa bênção? Essa bênção é o carinho, o selo, a confirmação daquilo que eu ouvi, daquilo que eu absorvi. Se eu vier na igreja e ficar disperso, tudo isso encarado do outro lado e não desce para o coração. Amém? Amanhã, quinta-feira, às 19h30, reunião dos valores. Sábado nós estamos descansando na presença do Senhor. Domingo, culto de Santa Ceia do Senhor. E todos pedem estar presentes. Todos aqueles que foram batizados, nós temos 3 que vai participar pela primeira vez. E os irmãos que vão participar com toda certeza, Deus vai fazer diferença na vida de ambos. Na sexta-feira nós estaremos fazendo o 6º elo da campanha, o meu projeto com Deus. João 42:2. Estará conosco o homem de Deus pregando a palavra do Senhor. Só se der algum imprevisto. Mas se der algum imprevisto, sempre há alguém para poder estar trazendo a palavra do Senhor para o nosso coração. Amém? Eu deixei para falar, irmão, a respeito da campanha. Deus já tem nos abençoado, já tem respondido os nossos projetos. Mas no fim, o 7º elo, após estará fechando esta campanha, eu vou estar ungindo na saída da irmãos todos os irmãos que vieram no 7º elo. Eu vou estar fazendo a unção da confirmação para que Deus possa verdadeiramente te abençoar. Livro de Lucas, no capítulo 1, eu vou estar lendo o versículo 11, 12, 13. E depois eu vou estar expressando alguma coisa para o seu coração, o seu entendimento. A palavra de Deus vai dizer no verso 11: E um anjo do Senhor lhe apareceu, postos em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, o turbou e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, o qual porás o nome de João. Querido, deixa eu dizer, meus irmãos,
O verso 7 vai dizer para nós que Zacarias era um sacerdote. E aconteceu justamente nos dias que ele servia a Deus ali no templo. O sacerdote tinha essa obrigação de entrar nos santos dos santos, ou melhor dizendo, o sumo sacerdote. Ele entrava nos santos dos santos todos os dias à tarde para queimar incenso. E somente o sacerdote fazia. E quando ele entrou, ele teve essa visão com o anjo que lhe apareceu. E ali o anjo diz que as orações que não foram uma, nem duas, nem três, que nós não sabemos quanto, mas como eles eram velhos, já que idade, a sua mulher já com idade, que era Elizabeth. E também ele já era um homem idoso. E Deus naquela hora está trazendo a prosperidade de vida. Ou seja, aonde era estéril, agora passou a ser abundante. Assim é Jesus na nossa vida. Às vezes nós estamos, vamos dizer que nós estamos secos, tá? Secos de fé. Mas Deus, quando nós falamos que está seco, é como nós estivéssemos dizendo que nós estamos estéreis, estamos improdutivos. Mas quando chega a presença do anjo do Senhor designado para cada um de nós, ele traz para nós a revelação da renovação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e nós passamos agora a ser produtivos perante a Deus e perante a sociedade, a comunidade, a família. Amém? Pastor Jesus, olhe pelo caderno de oração. Meu Deus, que Deus mostra a graça de Jesus. Amém, irmãos? Vamos falar da revelação. Tem irmãos aqui de pessoas que precisam de milagre, cura, libertação, vitória. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, Deus, nós unimos, ó Pai, a nossa fé, a nossa oração aqui, ó Pai, nesse lugar, Pai. Pedimos ao Senhor nesse momento, Deus, que o Senhor possa agora, Deus, ó Pai, enviar um anjo, ó Pai, ó Deus, com a libertação, ó Pai, com a cura, com a vitória, com o livramento, com a bênção do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, agora, Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor possa agora, ó Deus, derramar a graça, a bênção, a vitória, a cura, Pai. Ó Deus, tem pessoas aqui, ó Pai, que estão necessitando de cura, Pai. Ó Deus, a medicina não tem, Pai, mas o Senhor tem. O Senhor pode. O Senhor vai dar um milagre. O Senhor derrama a bênção. E nós clamamos, a tua noiva clama, a tua noiva pede, a tua noiva bate na porta. A tua palavra fala para aquele que pede, ó Pai, recebe. Aquele que busca, encontra. Ó Pai, ó Deus, nesse momento nós estamos buscando. Ó Pai, a tua noiva, Pai, está pedindo. A tua noiva está orando, Pai, por esse caderno de oração, Pai. Em nome de
ministrando a palavra nesta noite. Este culto maravilhoso que é o culto da família. Amém? Fique sobre os pés só um momento para nós fazer um minutinho de oração pela irmã Adriana. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela tua filha, serva, ungida, escolhida, segundo o que está escrito no livro sagrado do céu. Nós pedimos que a unção poderosa do teu Santo Espírito esteja, Senhor, Deus, dentro da mente, na alma do Espírito. Ó Deus, para que ela, Senhor, Deus, possa professar as verdades, a vontade e o querer do Senhor. Que a tua palavra, Senhor, Deus, seja a boa semente para cair no nosso coração, que a boa terra possa produzir a 100 por 1. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Olha, Pai, meu Senhor, e fique. Amém. Glória a Deus, aleluias. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Ele é maravilhoso, amada igreja. Ele é lindo, meu papai é lindo, meu papai é tremendo, o nosso papai é tremendo. Eu já gostaria de pedir à amada igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, Neemias 4. Essa passagem, ela foi até através de uma serva do Senhor que me mostrou, e o Espírito Santo veio ministrando ao meu coração depois que eu comecei a ler essa passagem. Foi até no dia 29, amada igreja, no relógio de oração. A serva do Senhor veio, me deu, eu estava sentadinha ali atrás, eu comecei a ler, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar sobre a palavra do Senhor. Aleluia. Neemias 4 está escrito assim, aleluia. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos morrões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e fazem que sejam despojo numa terra de cativeiro. Verso 6: assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Podeis ficar à vontade, adorando e exaltando o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Santo Senhor, tens liberdade, amado Espírito Santo, para agir e trabalhar em nosso meio. Aleluia. Sabe, amada igreja, eu gostaria de contar muito sobre Neemias neste momento, mas as horas não nos esperam. Eu vou pegar 2 pontos que eu achei fundamental. Aleluia. Neemias é descrito como um homem de oração constante. Frisa no seu coração: oração constante. Íntegro, humilde e determinado, que buscava a direção divina antes de agir. Neemias era um homem de oração objetiva, certeira, chamada de oração como flecha, e
E o pastor falou no início, é uma oração sem rodeios, ela é certeira. Ele já expressa para o Senhor exatamente o que precisa. Se eu quero um anel, é um anel, assim, com os detalhes, é assim. É uma oração certeira. Agora vamos para ministrando a palavra do Senhor, aleluias. Sabemos que Jerusalém estava destruída. Aquele povo que morava lá já viviam desolados. O povo estava sós. O povo estava em cima dos escombros. Eles moravam num lugar, posso dizer, terrível, porque é um lugar onde está todo destruído. A gente pode pegar quando uma casa está toda destruída, quando vão lá e jogam os alicerces para o chão, jogam a casa para o chão, fica só os escombros. Então é um lugar ruim de se ficar. Mas Neemias, ele fez uma oração ao Senhor, ele conversou com o Senhor. Ele queria voltar a edificar aquela cidade estava morta aos olhos dos homens, depois de um período a qual eles passaram. Só que nós sabemos que quando nós pegamos algo para edificar, sempre veio os sambalates na vida. E Sambalate ficou lá, irado, porque viu, ele olhou, ele desprezou os filhos do Senhor, ele até dizia, esses fracos, eles não têm condições, eles não vão conseguir, pegando na minha palavra para facilitar mais, porque aos olhos do mundo, quando você vai fazer uma edificação, ou até quem é construtor vai construir, muitas pessoas ficam olhando para ver se vai sair torto, se vai ficar alinhado, se vai ficar perfeito. E naquele tempo, Sambalate ele se juntou para atrapalhar a obra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amada igreja. Quando o Senhor começa a edificar os muros, não tem Sambalate que vai fazer cair, não, aleluia. Glória a Jesus. Sambalate na linguagem profética representa o inimigo, ele representa Satanás. E edificar é fortalecer uma estrutura fraca, reforçar, colocar ela forte, erguer, fechar as brechas e rachaduras, aleluias. E sabe que o Espírito Santo ministrou no meu coração que o Senhor está, aleluias, trabalhando sobre o muro desta congregação, aleluias. O Senhor está fortalecendo os muros, fechando as brechas e as rachaduras, aleluias. Mas deixa eu te dizer algo, amada igreja. Quando o Senhor diz que está fechando as brechas e as rachaduras, não é só porque Ele está fechando para o mundo lá fora, não. Ele está fechando para trazermos um conserto. Talvez você pode nessa noite pensar, amada irmã, você ultimamente só está ministrando desta maneira, mas é o Espírito Santo de Deus que ministra desta maneira sobre o meu coração, aleluias. Porque o Senhor, aleluias, para sermos uma construção, uma rocha edificada, brechas, rachaduras precisam ser fechadas, aleluias. Todos os irmãos estão vendo aí o tempo está chovendo, está dando os estrondos, mas não se preocupe, porque estamos bem cuidados. Agora me imagine uma coisa, se tivesse uma rachadura no meio das paredes, a água começaria a minar aqui dentro. Mas as paredes estão bem vedadas, estão bem arrumadas, porque teve uma boa organização, uma boa construção, se empenhar a colocar bons materiais para construir, e é isso que o Espírito Santo está fazendo sobre nossas vidas espirituais. Ele não está indo como aqueles construtores lá fora da ganância, pegando qualquer coisa, fazendo de qualquer jeito, não, mas Ele está fazendo de melhor para construir sobre os nossos muros, sobre os nossos escombros e levantar-nos espiritualmente, aleluias. Quando o corpo
corpo de Cristo se ajunta num só propósito para o reino, há uma junção do corpo de Cristo para a edificação da igreja. Aleluia, glória a Deus, porque está lá em Efésios 4,16. Aleluias. Efésios 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O Senhor está edificando esta obra. Aleluia. Esta obra está sendo edificada e nós não iremos parar, porque Sanbalate disse que vai vir com fúria para tentar atrapalhar. Nós não pararemos de construir, nós não pararemos, nós faremos como Neemias, nós faremos a oração certeira, nos posicionaremos para a edificação. Aleluia. Esta passagem, amada igreja, ela não se trata de uma passagem carnal, mas é uma passagem que nos fala sobre uma vida espiritual. Aleluia. Talvez sua vida estava toda destruída, seus alicerces todo abalado, sua casa já não conseguia nem ficar de pé, mas você se levantou ousadamente como um Neemias a edificar os muros. E hoje é culto da família. Aleluia. E nós sabemos que no meio da nossa casa, da nossa parentela, há muitos dos nossos que estão sobre os escombros. E o Senhor te chama para ser Neemias, para edificar essa vida. Aleluia. O Senhor te chama para ser Neemias, para orar por esta vida. Aleluia. Glória a Deus, Santo Santo é o Senhor. O Senhor te chama para que você seja um edificador. Aleluia. Para que você seja um bom pedreiro nesta obra, porque ela é grande. Não podemos parar, não podemos parar de orar, não podemos parar de buscar ao Senhor. Aleluia. E quando falamos de construção e edificação espiritual, é um trabalhar bem profundo lá no nosso íntimo. A glória a Deus. Aleluia. É um trabalhar, aleluia, glória a Deus, é quando o Espírito Santo começa a moldar e a endireitar as veredas. Aleluia. O inimigo, ele ficou furioso. E olha lá o que ele falava. Glória a Jesus. Santo Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porque o inimigo, ele é esperto, ele é astuto. Quando ele começa a ver algo indo bem, quando ele começa a ver o povo de Deus a romper, ele já vem para atacar, para fazer contenda, para trazer desânimo, para fazer todos ficarem com medo e temerosos, para que a obra não possa ser concluída. E como eu disse, estamos numa construção, numa obra, e o Pai está edificando os nossos muros. O Pai está trabalhando sobre nossas vidas, trabalhando sobre as brechas, sobre as rachaduras, trabalhando sobre os alicerces, limpando todo o entulho. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas das vezes nós pensamos, igual nós donas de casa, nós temos, eu não sei se todo mundo faz isso, mas nós temos, às vezes a gente faz assim, de 15 em 15 dias eu vou arrastar os móveis para limpar de baixo. E certa feita, amada igreja, eu gosto muito de compartilhar as coisas que o Espírito Santo ele vai trabalhando. Certa feita, um dia desses eu sonhei que eu e minha esposa estávamos limpando a casa e ele pegava a mangueira e estava lá jogando a água na casa toda. Só que no sonho eu falava com ele. É porque ele falava para arredar o fogão e eu falava com ele. De 15 em 15 dias eu limpo.
Você não pode deixar hoje entrar uma mágoa e daqui 15 dias eu me liberto dela, porque daqui 15 dias Satanás entrou e fez a ruaça dentro da tua vida espiritual e já te jogou até pro chão. Mas a nossa limpeza é diária na presença do Senhor. Sabe que o Espírito Santo ele vem com a água cristalina, a água pura, e vai jogando dentro dos escombros e purificando e lavando a nossa alma. Aleluias! Porque a nossa alma, ela tem a tendência de querer ficar paralisada, de querer ficar prostrada. A nossa alma, ela tem a tendência de querer ficar melancólico e não querer levantar, se pôr de pé. Mas hoje o Espírito Santo chama os Neemias que edificarão, aleluia, a fortaleza. Hoje o Espírito Santo, ele acorda os Neemias dessa casa para trabalhar, aleluia, para se posicionar na presença do Pai. Hoje o Espírito Santo te chama, Neemias, para começar a edificar dentro da tua casa em oração, em jejum, em consagração. Hoje o Espírito Santo te chama, aleluia, para romper, aleluia. Hoje o Espírito Santo te chama para ir no mais profundo com Ele, para o sobrenatural. Porque a obra ela não pode parar, a cheia, a suia. A obra não pode parar, a cheia, a obra não pode estagnar, porque a construção é diária, a limpeza é diária, o vigiar é diário, o olhar é diário, aleluia, glória a Deus. Você não pode parar, Elias, aleluia, sendo santo é o Senhor. Não é de 15 em 15 dias, não, é todos os dias, aleluia, sendo santo é o Senhor. E quanto mais vamos lendo a palavra do Senhor, nós vamos ficando maravilhados, aleluias, porque aquele povo nos mostra que é de extrema importância, e é uma coisa que tem sido falada nesse altar direto: oração, 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 aleluias. A importância de orar no céu, a importância de sabermos orarmos ao Senhor, porque às vezes, eu não estou dizendo algo que eu não fiz. Às vezes a gente dobra o nosso joelho no chão, abençoa fulano, ciclano, em nome de Jesus, amém. A sua oração está fraca. Às vezes você chega e fala: abençoa meu dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A sua oração está fraca. Às vezes você levanta da cama com os bafos, né? Não tem coragem de falar nem bom dia para o Espírito Santo, mas tem coragem de correr e bater as notícias, essas notícias ruins. Você não tem coragem de falar, de pegar nem a Bíblia, levanta de manhã, não pega nem a Bíblia, nem para ler, pelo menos um pouquinho. Não, se você não conseguir ler um capítulo, pelo menos um versículo, uma frase. Não, mas temos coragem de levantar e sairmos de qualquer jeito. Mas o Senhor nesta noite, Ele chama Neemias para edificar. E quando falamos de edificação, é nos mínimos detalhes o Senhor nos chama para edificar a obra. Porque não tem como edificar uma obra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não tem como sermos edificadores se não nos posicionarmos até nos mínimos detalhes. Aleluia, glória a Deus. Não tem como uma oração ser respondida se nós não nos colocamos e não nos posicionamos. Olha como é de extrema importância ser objetivo na oração, porque em Neemias 4:9 está escrito: porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, aleluia. Nós oramos ao nosso Deus, aleluia. Significa o quê? Quando eu estou orando, eu estou me conectando, aleluia. E quando eu estou orando, eu estou me conectando com quem? Com a terra? Com os homens? Não, eu estou me conectando com o Pai que está nos céus, aleluia. Quando eu estou me conectando com o Pai, aleluia, glória a Deus,
guarda. E vocês sabem quem são esses guardas? Claro que foram os homens, mas na linguagem do Espírito Santo me diz: foram os anjos que o Senhor mandou para guardar. Porque nós, de carne, nós não conseguimos, nós não temos força, mas o Senhor envia os anjos para guardar. Porque está no Salmo 91 e a palavra do Senhor aumente, porque os teus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, se eu me prontifico a levantar, a orar, a buscar a primeira hora que eu me levanto, o Senhor envia os anjos para me guardar. Mas se eu me prontifico a me levantar de qualquer jeito, a fazer de qualquer maneira, eu estou desprotegido, não tem ninguém me guardando. Essa é a verdade. Por isso a palavra do Senhor, aleluia, hoje nos chama para sermos edificadores, sermos zelosos, aleluia, sermos humildes, sabemos colocar-nos, aleluia, na presença do Pai. E olha aqui, cada um tinha uma função própria, aleluia. Os edificadores são indivíduos que constroem, erguem ou fundam estruturas físicas. Fui procurar lá no dicionário para olhar. Mas na palavra do Senhor, os edificadores são aqueles que constroem, fortalecem, são pessoas que contribuem para o crescimento da fé, a união da igreja e a formação do caráter cristão. E vocês sabem quem são os edificadores na casa do Senhor, aleluia? São os pastores que ministram a palavra verdadeira, genuína, a palavra da verdade. São aqueles que ministram no louvor, porque quando estamos ministrando no louvor, o Senhor nos reveste com autoridade para edificar sobre o ambiente. Por isso há necessidade de estarmos alinhados e posicionados na presença do Senhor. São aqueles que intercedem na presença do Pai, que intercedem para que a casa ande bem, para que a casa vá bem, para que a casa flua, para que o Espírito flua. E aqueles que intercedem aí abrem um cargo grande, porque quando intercedemos nós estamos combatendo com os demônios agora, estamos em guerra, guerreando. Por isso, aleluia, precisamos nos edificar, nos posicionar, para que as muralhas possam cair no chão e a construção do Senhor possa ser vida, aleluia, para que os escombros não mais sejam arruinados, mas para que possamos dar um testemunho vivo do Senhor, aleluia, glória a Deus, assim como Neemias fez, aleluia. Eu quero fazer também, porque nós estamos aqui dentro numa obra a qual o Senhor nos chamou para edificarmos vidas com amor, edificarmos vidas em crescimento e em vigor. Porque se porventura você se ajuntar para a parte de Sambalate, você vai ficar sapecado no nome de Jesus. Mas nós queremos nos ajuntar com os Neemias para fazer a obra do Senhor crescer, para fazer a obra do Senhor fluir, porque quando chegarmos lá no céu, iremos cantar todos juntos o cântico de júbilos ao nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Por isso, amada igreja, preste atenção, há um som de convocação dos céus, para que nos ajuntemos, todos em prol da obra, e cada um contribua em seu crescimento. Ai, irmã Adriana, você está falando de dinheiro? Não estou falando de dinheiro. Contribui em seu crescimento, aleluia. Você contribui com boa postura, você contribui em oração, você contribui em palavra, você contribui em obediência, você contribui, aleluia, para o bom fluir
22:14, está escrito assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aleluia. E lembra que na palavra do Senhor, no finalzinho, cada um tinha algo a fazer, lá no livro de Neemias 4. Olha lá, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Aleluia. Por que não largavam as vestes? Porque todos os dias eu lavo as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Todos os dias eu lavo as minhas armaduras no sangue do Cordeiro. Todos os dias eu lavo as minhas armas no sangue do Cordeiro. Eu não vou dormir antes de me preparar, aleluia. Eu não vou dormir antes de estar vestida, de estar posicionada. Porque se eu for dormir sem me preparar, eu sei que o inimigo ele vai me atacar. Porque foi assim, Sanbalate estava esperando uma brechinha para atacar. Mas eles se prepararam, se posicionaram na presença do Senhor. E é o que o Senhor está nos chamando para nos prepararmos na presença dEle. Porque já não é mais tempo de ficarmos olhando para um lado e para o outro. Não é mais tempo, vou usar uma frase lá fora, ficar viajando na maionese. Não é mais tempo de ficarmos olhando para o tempo, mas é tempo de preparação na presença do Pai. É tempo de posicionamento na presença do Senhor. Ah, irmã, é culto da família. Aleluia, porque quando eu me posiciono perante o Senhor, eu tenho posicionamento dentro da minha casa. Aleluia, porque é o Senhor que me posiciona. Amada igreja, é tempo de pararmos de ficarmos com mimimi, é tempo de pararmos de ficar com fofoca, mas é tempo de buscarmos santificação, purificação. Se tua língua quer fofocar, comece a queimar ela em nome de Jesus, porque é tempo de purificação, é tempo de santificação. Teve um certo dia que uma pessoa estava na minha casa e começou a querer falar mal de outra pessoa. Eu falei, eu não vou mais ficar falando disso. Isso não entra mais na minha vida. E essa pessoa me dizia, mas a gente vai vir aqui e não pode falar nada. Pode, mano. Nós podemos falar das coisas do Senhor, conversar das coisas normais, mas fofoca, não, eu estou fora. Não quero falar na vida dos outros, não. Eu quero edificar. Se você quer edificar, vamos edificar a mente. Se queremos mais do Senhor, busque mais do Senhor, aleluia, glória a Deus. Se queremos, aleluia, viver um avivamento, porque estamos orando para que esse avivamento chegue, precisamos nos posicionar, aleluia, na presença do Senhor. Ai, Adriana, você só tem palavras duras, eu não, é o Espírito Santo que manda, Ele que me corrige direto, porque Ele nos posiciona na presença dEle, porque é tempo de edificação, tempo
posicionar, nós sabemos orar, nós sabemos buscar, nós somos diretos. Com o Senhor nós não precisamos ficar fazendo igual quando a gente vai desenhar um caderninho. Acho que até na escola faz isso, ficar fazendo aqueles tracinhos. Com o Senhor nós não precisamos, nós vamos direto ao ponto, porque Ele nos ama. E é isso que Ele quer, que sejamos diretos. E para finalizar, amada igreja, eu não posso de maneira nenhuma finalizar sem deixar um alerta para a amada igreja, a qual o Senhor, Ele tem me cobrado esses dias. Porque há certos dias atrás, amada igreja, o Senhor só me deu um relance como esses dias, nos tempos de agora, tem coisas a qual muitos jovens e crianças estão assistindo, que estão abrindo portas para o inimigo entrar dentro da sua casa. O Senhor me fez lembrar de algo, a qual o Espírito Santo, quando eu vi aquela cena, aquela imagem daquele ser monstruoso, minha cabeça doeu e pesou, e eu só pensei, meu Jesus, isso é o próprio Satanás fazendo esse filme. Amada igreja, o Senhor, Ele, como hoje é o culto da família, o Senhor, Ele nos dá autoridade dentro da nossa casa. E em nome de Jesus Cristo, olha o que o seu filho está assistindo. Olha os filmes sérios que os seus filhos, que os seus jovens, que os seus adolescentes, não importa se tiver até 40 anos, está morando dentro da sua casa, olha o que é que eles estão assistindo. Porque tem coisas acontecendo dentro da casa da gente, que é porque eles estão abrindo portais para os demônios entrarem, acessarem, trazerem ruína e discórdia, trazerem contendas. Então, amada igreja, eu dou este alerta para você, pai, mãe, tio, avó, olhe o que seus filhos estão assistindo. Não deixe que fique assistindo qualquer coisa, porque o inimigo não está brincando. O inimigo, ele já está dando um alerta que ele quer afetar os jovens, quer afetar as crianças. E esses dias eu vi uma pessoa dizendo, matar crianças. Não era a pessoa, era o próprio inimigo. Ele já está dizendo, por isso agora eu te dou este alerta. Comece a orar dentro da tua casa. Levante-se como um Neemias. Olhe uma oração específica. Comece a guerrear. Comece a
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja por sobre os pés. Quero agradecer ao nosso irmão que está aí conosco. Ótima amistade. É uma felicidade, uma alegria para nós e muito mais para o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, Deus, como Neemias. Nós queremos edificar a nossa família, Senhor Deus, os muros que estão cegando, Senhor Deus, a visão, Senhor, espiritual da nossa parentela, da nossa família. Ó Deus, nós estamos com Neemias, para que o Senhor Deus possa levantar, Senhor, o muro. Ó Deus, que estamos, Senhor Deus, ó Pai, muitas vezes, Senhor Deus, Pai querido adorado, na ambição, Senhor Deus, ó Pai, Pai, dos nossos, da nossa família, aqueles que ainda, Senhor, não conheceram o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa também, Senhor, ó Deus, como Neemias, nós profetizamos, ó Deus, que o muro, Senhor, Deus, da fé, ó Deus, ó Pai, espiritual, para a salvação, chegue, Senhor, Deus, em nosso lar. Nós temos a tua promessa, Senhor, Deus, através de Josué 24, Senhor, Deus, aonde nós profetizamos nos dias hoje, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero, Senhor, Deus, nesta hora, Deus, transportar isso para a igreja. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós, Senhor Deus, estamos diante de Ti, ó Jesus, querido amado, aonde o Senhor diz, pela boca, Senhor Deus, do apóstolo Paulo, em prisão, Senhor Deus, ó Pai, em Atos 16:31, o Senhor diz, Senhor Deus, quero que o Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Pai, eu quero transportar isso para a tua igreja. Nós cremos em Ti, Jesus, querido adorado, para que nós, Senhor, e a nossa casa, ó Pai querido adorado, possamos alcançar, Senhor Deus, a salvação. E eu peço, Senhor, ó Pai, por toda a igreja do Senhor neste lugar, os presentes e ausentes, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, edificar, ó Pai, a tua igreja, na roda santa, Senhor Deus, para o dia da salvação, para o dia da nossa